mas não tive condições. Então ela é retratada hoje, não aqui em Arapongas, numa região pobre também, mas não aqui em Arapongas, mas hoje. Em que região do país ela é original? Ela é originária do norte do país, não nordeste, norte. Locatelli, como é que o nosso telespectador faz para assistir ao filme? Ele está nas salas de cinema, nas locadoras, tem pontos de venda? Olha, a princípio, no começo, quer dizer, lógico, agora no início nós só estamos com os pontos de venda por alguns motivos. Bom, vou explicar primeiro. É que a gente terminou isso no início das férias escolares, e eu queria fazer esse trabalho com escolas, com o pessoal que estuda, porque é um trabalho que vai de encontro a isso. Mas, aí veio o início das aulas e esse problema com a gripe, então a gente segurou tudo isso, já tem algumas cidades interessadas em mostrar também, mas também por conta da gripe a gente está segurando. Por enquanto são nas lojas que estão vendendo o nosso DVD para a gente pagar o nosso custo. E a distribuição vai ser feita só na região? Não, nós temos interessados em distribuir na região nordeste do Brasil, tem já em Santa Catarina pessoas distribuindo lá, então eu acho que com pouco tempo a gente vai estar bem visto por aí. Tá certo, no próximo bloco a gente fala mais sobre o Por um Milagre e também sobre a sua carreira. Hoje você confere um bate-papo com Luiz Carlos Locatelli. Ele é diretor de cinema e está divulgando a sua mais nova produção, o filme Por um Milagre. Continue com a gente, nosso intervalo é bem rapidinho. Há mais de 50 anos, a ACIA é a casa do empresário. Modernos softwares, profissionais capacitados e atendimento personalizado são as marcas da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas. SCPC, Junta Comercial, Departamento de Comércio Exterior, Projeto Empreender, Juizado Especial Cível, Balcão de Atendimento Sebrae, Câmara de Mediação e Arbitragem, além de convênios com a Unimed e Sicor. ACIA, a certeza de resultados, sempre um bom negócio. Enfoque ACIA está de volta. A gente conversa com o diretor de cinema, Luiz Carlos Locatelli. Aos 12 anos, Locatelli se apaixonou pelas artes. A porta de entrada foi a música religiosa. Ele tocava violão numa igreja do sítio em que a família morava. 2 anos depois, o menino começou a fazer teatro. E o gosto pelo cinema nascia. Locatelli fez seu primeiro curso de cinema em 1984, na extinta Planeta Filmes de São Paulo. Até 1997, dirigiu e atuou em peças de teatro em Arapongas, mas deixou os palcos para assumir um cargo na Secretaria de Cultura de Arapongas. Locatelli, como é que você se despertou para as artes? Como é que foi esse seu encontro? Então, isso é natural, né? Isso faz parte, eu acho que do sangue, nasce com a gente, não tem assim um nascimento, porque eu desde que eu me conheço por gente, eu sempre me interessei. Embora eu morasse numa região em que não existia teatro, não existia nem cinema, isso em 1977, 78, não existia mais cinema na região onde eu morava, que é aqui na região mais central do Paraná, que é Faxinal, e mesmo assim eu já gostava, queria ir para o palco, queria fazer alguma coisa, estava tocando violão, queria tocar viola, queria tocar guitarra. Tinha alguém da família envolvido com arte? Não, fiquei sabendo alguns anos depois que tem um tio meu que gostava de escrever, mas não sabia também, só isso. Mas fora isso, mais ninguém. E aí a gente foi tentando caminhar, vamos dizer assim, como autodidata, porque não tinha curso, não tinha nada, não tinha preparação para nada. A gente foi fazendo do jeito que achava que tinha que ser. Aí só em 83, quando eu mudei para Arapongas, embora eu tenha nascido aqui, foi um tempo que eu fiquei fora. Quando eu mudei para cá em 83 foi quando eu entrei num grupo já mais estabilizado, que é da Danito Jacon. E como é que foi essa sua passagem ao teatro? A minha passagem no teatro foi legal porque veio de encontro com uma ideia que eu sempre gostava do infanto juvenil na época. Eu gostava sempre da linguagem do Walt Disney, dos filmes do Walt Disney, de Jerry Lewis, que não tem nada a ver com o Walt Disney, mas que era uma linguagem que eu gostava. E a primeira peça que eu fiz foi uma peça infantil de um paranaense, eu não lembro o autor agora, faz muitos anos, mas ela chamava O Planeta dos Palhaços. E isso veio dar uma sustentação na vontade, vamos dizer assim, para continuar fazendo, porque era muito legal e a gente percebia que todo mundo se divertia com isso. E vocês faziam só peças infantis? Naquela época, sim, até 85, 86. Depois, em 87, nós fundamos o grupo ProArte, muita gente sabe disso aqui em Arapongas, conhece o nome.
Então nós começamos a fazer aí algumas peças adultas e viajamos o Paraná todo. E dava para viver de teatro? Não, nunca vivi. Nunca vivi de teatro. Isso sempre foi só um descarrego para a alma. Só isso. Eu vim viver por conta disso quando eu assumi uma funçãozinha dentro da Secretaria de Cultura da Prefeitura. Mas é porque eu já sabia fazer isso. Não é por causa de política, não é por causa de nada. É porque eu sabia fazer isso e fui contratado para isso. Fora o teatro, nunca deu para você viver da arte? Nunca vivi da arte. Nunca vivi da arte. E por que você não faz mais teatro? É que eu tive já conversando, muita gente pergunta isso para mim e eu sempre respondo a mesma coisa. Quando a gente é mais novo, você tem uma vontade maior, assim, vamos dizer assim, não é uma vontade maior, na verdade você não tem medo de errar. E quando você assume já alguns preconceitos, você tem medo de errar. E hoje em dia está muito difícil você ter pessoas com o mesmo intuito, você ter um grupo que dispõe a trabalhar com você horas e horas numa semana para ensaiar e preparar para apresentar. Então é muito difícil, então por isso que eu preferi o vídeo, a televisão, por ser uma coisa que a gente pode fazer em horários diferentes. Mas o que é mais prazeroso, teatro ou cinema? Ou não tem como traçar esse paralelo? Para mim particularmente, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Apesar de que no teatro, como ator, eu atuei muito pouco. Eu atuei muito pouco como ator no teatro. Eu já parti logo para a direção e produzi as peças. E no vídeo eu tenho feito muita coisa atuando, ajudando os colegas aí que tem os programas de televisão. E depois, lógico, a maior vontade minha e o maior, vamos dizer, trabalho que eu faço é escrevendo. E isso eu faço sozinho, né? E qual que é a maior diferença artística entre um e outro, entre o teatro e o cinema? O teatro, ele é instantâneo. Você tem uma resposta instantânea. Se você está fazendo alguma coisa que agrada, você sabe na hora. Se não agrada, você também sabe na hora. Enquanto que a televisão, o cinema, no caso, você só vai saber disso quando estiver pronto e quando as pessoas estiverem vendo. Aí você vai sentir se aquilo que você fez é bom ou não é bom. Locatelli, quando que foi a tua primeira produção de cinema, enfim, algum roteiro que você tenha escrito? Quando foi a sua primeira produção? Olha, o meu primeiro trabalho que eu fiz foi um filme laboratório, que nós fizemos aqui na cidade, chamado Ilusão, Fragmentos de uma Vida, em 2001. Olha pra você ver. Em 2001. Era um longa-metragem que depois, na edição final, se transformou numa média-metragem, porque a gente errava em muita coisa, né? Lógico, estava começando, equipamento ruim. Depois eu fiz vários curtas-metragens a pedidos, e o mais forte para mim foi ter participado de um festival na Rede Record, em 620 concorrentes para roteirista de novela e ter chegado nas cabeças. Uhum. E você se inspirou em algum diretor para fazer cinema? Nunca. Eu gosto muito, eu gostava, né? Hoje já está saindo um pouco, mas eu gostava muito de um quase que é conhecido aí, Steven Spielberg. Quase nada. Eu gosto muito do jeito dele, por ele trabalhar essa linguagem adulta como se fosse uma criança. E no Brasil, você tem algum diretor que você gosta? Olha, eu trabalhei num workshop com o Rui Guerra e acabei virando fã dele. Embora ele não tenha feito muito trabalho conhecido ultimamente, os trabalhos dele são mais antigos, hoje ele dá aula numa escola de cinema, mas o estilo dele assim muito particular, e eu gostei muito do jeito dele. O que especificamente que você gosta no jeito dele trabalhar? A individualidade, ou mais a coisa de ser mais intimista, um trabalho mais fechado para dentro, mais filosófico, mais preso à pessoa. Tá certo. No próximo bloco a gente vai conversar sobre a cena cultural de Arapongas ou a falta dela. Enfoque SI, a entrevista ao diretor de cinema Luiz Carlos Locatelli. Ele acabou de lançar o seu longa-metragem Por um Milagre. A gente vai para mais um rápido intervalo. Antes, vocês ficam com mais um trecho de Por um Milagre.